primeira será dia 11. 11? É. 11 de janeiro. Já? Ai, eu tô tudo parado nesse período. Não, tudo bem, a gente faz. E a gente não vai poder parar. Vai ter assim. Então, o que eu falei no momento pessoal, que a gente tem que ter consciência é o seguinte, que o Ministério Público, o prazo que o Ministério Público negociou com o prefeito para promulgação é final de julho. Então, e isso tem que ir para a Câmara em debate de 2 meses, mais ou menos. Então, isso vai dar... Mas esse prazo, porque eu acabei não tive acesso a eles assinaram. Esse prazo é para encaminhar para a Câmara ou para encerrar de vez? Não, para promulgar. Promulgar. Tá difícil. É o que eu falei, a gente tem que começar em janeiro mesmo, não pode deixar. A gente, na verdade, não tem 6 meses para debater. A gente tem 4 meses. Então a gente entendendo aqui. A gente tem 4 meses. Porque não vai mandar na véspera para a Câmara para aprovar no dia igual. Vai ser 2 meses de debate, né? Vai ter que analisar até final de abril. O CNDU não tem prazo. Alguém quer uma pastilha? Não tem prazo. Por que tem que não ter prazo? O CNDU é o tempo que a gente quiser. Não, não é não. É sim, na lei não tem prazo. Pode olhar a lei. Pode olhar a lei, não tem prazo. Aí é uma Aí discussão. ela tem que acompanhar a lei de quando o prefeito vai mandar. Então, O prefeito não manda nada, porque se não tiver o parecer do CNDU, não vai para a Câmara. Em 2006 foi. Foi com parecer que ninguém pegou mais nada, um parecer que só 3 pessoas fizeram em cima da hora, pega o material você mesmo. Não foi em cima da hora. A gente trabalhou 2 meses, todos os dias, das 6 a quase meia-noite aqui dentro. Era um horror. Era todos os dias. Esse cara pegava os blocos, os artigos. Foi artigo por artigo. Mas não saiu a lei, não regulamentou, não. Claro, Não saiu a lei. a de 2006, claro. Claro. Porque os outros dois nem pareceram lei, que não Ah, acharam. mas aquilo lá, Mas aquilo lá. de A lei é lei, 2006, meu. aquilo lá, eu sei, foi uma bagunça, não adianta eu... Tereza, deixa eu só falar uma coisa, eu penso assim, dessa maneira, daqui para frente. O que aconteceu não adianta a gente ficar aí. Mas é bom lembrar que aconteceu, A porque gente não pode perde acontecer. tempo, não, a gente perde tempo. Se não tivesse o negócio da prescrição, dava para cancelar tudo. Não pensou que legal? Mas a gente Já já pensou pegar uma que legal? PCA, se for não. Vamos fazer certo daqui para frente? A gente ganha mais tempo, mais saúde, porque ficar lamentando, Se fizer eu não sou certo, de tá bom. lamentar. Se fizer certo, tá bom. Então, vamos fazer certo, se não estiver de acordo, A gente vai fazer, vai até o fim. coisa, não é? Mas é assim, é pra frente, Teresa. Então, foi, eles que fizeram, a gente não estava lá. Tá, então a próxima a gente já vai começar em janeiro mesmo, né? Já 11 de janeiro, depois 11, 21, isso? tá. 11, 25, 11, 25. E assim vai. Vamos definir então os coordenadores aí, secretário. Quem se habilita? Eu voto em você para ser coordenador. Não, a pessoa tem que se habilitar. Se ninguém Eu se me habilito habilita para ser secretário. secretário. Coordenador, eu não me habilito ainda. Quem quiser, secretário. Coordenador. Quem quer que seja coordenador? Quer não? Quer não? Deve ser. Quer ficar na coordenadora? Isso aqui é o e-mail? Tá, o que é o papel do coordenador? Para me entender, eu vou ter que sempre mediar, organizar e tem que mandar os e-mails. Não, e-mail não. E-mail você manda. Qual que é o trabalho durante? O trabalho do coordenador é só no dia. durante a reunião. Posso Quer dizer, faltar? você tem tantos minutos para falar, o outro não, o outro começou a falar fora do tema, você fala, não, é dentro do tema. Entendeu? Assim vai. E você não pode deixar a reunião passar de 2 horas. Exatamente. Entendeu? Você tem que fazer a reunião andar. Porque tem gente que pega a palavra e não larga, então o coordenador é para isso, para policiar. Tempo, fala, tá. Não precisa ser também, né? Então, cronometrado. Né? Mas não pode também deixar a pessoa
pessoa. Ah, é, só falar. Desculpa que eu digo, pega o microfone. Não. Mas eu sem microfone mesmo, né? Que eles ficam conjecturando. Por isso que é bom marcar quando você vai falar. Porque aí você fala só Entendeu? senão Mas você seria, fica hein, gente? falando a mais. É organizar e decidir Por unanimidade. qual a metodologia de trabalho. E que hoje eu não posso ficar no final, só para começar mal. Não, beleza. Tem que sair umas 3. Então, o que eu acho que a gente deveria fazer seria uma programação de participação interna e participação externa. E aquilo que a Vanessa falou, né? A participação interna é com os conselhos, né? A participação dos mais diversos conselhos do plano diretor. E a externa seria o público. Então, eu criaria também uma participação técnica. Essa participação técnica envolveria a produção de seminários, pelo menos uns 6 seminários, eu faria uns 6 seminários, patrocinado pela Prefeitura e o IAB, outro patrocinado pela Prefeitura e a Reconvivência, outra pela Prefeitura e as associações de bairro, outra Prefeitura, entendeu? Sempre a Prefeitura com algum parceiro, para que a gente possa tematicamente abranger diversos setores. Né? Então, eu acho que uma questão de trabalhar com seminário é bacana, porque a gente traz alguém para falar, umas 2, 3 pessoas, às vezes, acho que até 2 tá bom. 2 pessoas para falar, expor, debate. Então, mas isso aqui nessa participação popular? A participação popular. Esqueci o nome, como chama isso? Participação social no plano diretor. Então, o problema maior aqui que a gente enfrenta, porque todo mundo que ouve todas as entidades, é a forma. Então, se você trouxer seminário para esse assunto, Isso. não vai, então, mas essa temática não vai funcionar, porque ele vai falar tecnicamente. Tecnicamente, as pessoas estão cansadas. A gente precisa encontrar uma metodologia para atingir. Qual é a motivação? Descobrir isso. O que a gente precisa fazer? Motivar. Precisamos pedir para fazer um relatório. Olha, a equipe a Câmara Temática achou esses problemas aqui, encaminhar para a equipe técnica daqui para fazer a mudança na hora de apresentar. Porque esse é o problema, porque não tem atrativo. Por mais assim que eles tenham vontade, põe mapa, põe isso, põe aquilo, esse que é rabisco que apresenta lá, todo mundo fica com cara na... Mas eu acho que assim, na externa tem esses momentos mais de motivar, de ouvir, de compartilhar, mas eu entendi que essa seminário mais técnico, são seminários mais técnicos. Eu acho importante, porque na verdade traz pessoas de fora e que tenha também visões diferentes. Por quê? Um assunto técnico, eu estava comentando aqui agora há pouco, curva de ruído em Viracopos. É um assunto técnico, só que a gente tem um lado que é ouvido, que é o da prefeitura, só que a gente não faz um seminário técnico com pessoas da própria ANAC aparecendo, ou outras visões, que o que a prefeitura fala, como se fosse uma verdade. Mas a gente às vezes não tem um debate aberto para dirigir. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Isso que você está falando, isso encaixa na outra Câmara. Nessa não é. A gente vai cair na mesmo erro. Quantas pessoas a gente... Não é participação. Não é participação. Você está levando informação, esclarecendo. Não é informação. Até porque o tema dessa intensidade eu acho que não é pertinente à discussão pública. É uma definição técnica da equipe técnica e pronto. Né? Isso tem que ser goela abaixo, não tem jeito. Porque se a normativa estabelece que é até X decibéis, a equipe técnica coloca é até X decibéis, ponto. Fora disso, eu acho que não adianta uma manifestação popular, não queremos. Não queremos, né? A lei estabelece. Quando teve um
seminário na PUC, que participou do promotor público, e ele falou claramente, ó, nós trabalhamos em lei. Se a lei diz que A mais B é C, A mais B é C. Ponto. Aí não vai caber alguma manifestação no sentido de mudar, alternar isso. E outra coisa que eu consideraria também é o seguinte, eu acho que não convém a gente esticar a problemática de muitos pontos, porque nosso tempo é curtíssimo. Se a definição realmente é para tudo, nós... Realmente, eu recuo. Agora, voltando assim à participação social, é mais interessante, quer dizer, interessante seminários, até a pessoa vai se capacitar, mas não é mesmo dessa temática da participação popular. A gente precisa levar estímulos. Então, talvez a gente poderia chamar uma primeira reunião, mais assim, um pouquinho mais para o final do ano, porque daí as pessoas já voltaram de férias, tá? Com líderes de bairro, pegar um professor, ou até mesmo você para dar a visão, vamos junto definir o que queremos. A Vanessa. Não é boa, ela é ótima palestrante, mas ela é técnica. Eu já conversei isso com ela. Ela fez uma palestra, e no fim da palestra, no primeiro econômico, eu passei isso com ela. Ela está tentando melhorar, mas ainda não é. Então, o que a gente, por exemplo, vamos ver com os líderes de bairro, vamos fazer uma reunião, chamar uma reunião, a gente agenda, salão vermelho, não são os líderes de bairro, mas chamar. De que forma? Qual o seu entendimento? Para ele levar para os seus. E depois, quando a gente for fazer audiência pública, quando a gente for discutir, debater, vai ter pelo menos aqui a intenção é fazer uma audiência pública. E uma ou duas reuniões, eu não sei o cronograma que eles estão fazendo. Tem que ter na Câmara. Não, isso daí é quando estiver lá na Câmara. Não, mas vai ter que ter audiência. Mas antes nós queremos fazer, vai ser feita, era para ser feito aqui dia 24, né, como prorrogou, então foi cancelado. Se eu estiver errado, gente, é minha opinião. Eu acho que conversar, porque a gente não está conseguindo atingir a massa. E a proposta dela é muito relevante, cara, porque ela está falando em formatar opiniões, que é o que precisa. Porque se a gente chegar daqui 3 meses com essa diversidade de pontos de vista, vamos fugir, não vai ligar nem. Para essa temática, para essa Câmara. Porque a gente está com dificuldade, aí depois pode se chamar a Vanessa para formatar um método e a gente levar. Vai sair um documento depois dessa Câmara, tem tempo para a gente levar aqui para esse equipe técnico, para o secretário, para a equipe técnica, poder dar essa forma, nesse formato. Então, eu sugeri a Vanessa, porque ontem, por exemplo, ela fez uma explanação do cenário maravilhosa e outra. Ela participou da equipe da FUPAM que formatou a proposta que tem aí. Ela tem um know-how. Assim, dentre as pessoas que eu conheço, que eu vi aí no meio, eu acho que ela é a mais adequada. Ou a Érica também. Não, a Érica também, mas não, a gente não quer participação, ela é técnica. Eu gosto da Vanessa. Ela tem um know-how bem pertinente. Assim. Ela pode acompanhar, analisar junto. A gente vai ter que formatar um documento. Olha, nós encontramos esse formato para atingir. Conversamos, fizemos algumas reuniões com os líderes de bairro, conversamos, debatemos. Quem viu tal apresentação, quem viu. E na comitiva da manhã, a gente colocou lá no programa, convidar ela para participar de uma dessa reunião. Ela pode representar para formatar. Ela analisa junto, entendeu? Deixa eu Esclarece algumas coisas. Boa tarde. Oba! Olá. Bom, Gilberto. Tudo bem? Como vai? Tudo bom? Tá aí? Mas vamos falar o que não vinha? Então, era 1h30, né? Estou chegando às 15h03, é quase final presente, né? Nada feito? Deixa eu só entender. Eu acho Vamos? legal essa coisa da Vamos, gente querida. ver, por exemplo, lideranças comunitárias, sessão de bairro, quem está lá na ponta, né? Quem está lá nos bairros, né? Porque isso é participação. Está mais próximo das pessoas, da comunidade, que não é quem executa, né? Mas o que é importante é que essas pessoas
elas vão ajudar a que nós estamos discutindo fato. aqui? Elas vão discutir algo e Olha, depois participação elas vão ver, eu acho que o que O que é participação social? as Isso já pessoas tem legislação, participarem e depois coisa, nada do que falando elas que é. imaginaram, sonharam, Conforme nós vamos fazer, Conforme a gente vai fazer ele a quer discussão do plano elas vão diretor, ter essa motivar oportunidade as de participar pessoas, para de fato construir. É bom deixar claro, periferia, porque por exemplo, para participar. eu não sou eu Pessoas do eu centro, realmente pessoas do sempre centro. porque participação social é aquilo, é o conjunto das pessoas que podem querer alguma coisa e vão A gente vai fingir que procurar os estão órgãos. participando, trazer a liderança. Não, então, mas é fundamental explicar para as lideranças, é uma oportunidade de a gente se manifestar e falar como a gente quer. O que vai acontecer? Vai ser produzido um documento encaminhado o mais urgente possível, né, para eles também enquadrarem, para a equipe técnica aqui, para a CEPLAN, se vai ser ou não, a gente está forçando, dependendo do tanto de gente que a gente conseguir mobilizar, uma, duas reuniões, se for necessário, ou três, sei lá quantos for preciso, eu acho que é um peso. Aí a Vanessa acompanha e formata. Pode até ser uma coisa grosseira que eu estou falando, mas eu acho que eu escuto as pessoas vêm reclamar. Eu recebo e-mail, eu recebo telefonema, é gente aí fazendo fila para vir reclamar do jeito que foi explicado, que não entende. Então, tem que canalizar as reclamações para um determinado setor. Não da prefeitura, assim, dentro do conceito da sociedade daquele. Quem é que canaliza as coisas? Fulano, isso aqui traz aqui pra gente. Depois que fica, não precisa fazer fila, né? Até porque já vem filtrado. Né? Então é Aí vai. desagradável, porque a gente fica de mão amarrada, não dá para fazer nada. A gente tem que pensar nesses 6 meses num modelo. Não, nesses 6 meses 6 não, meses nesses próximos não. 2 meses e meio. É. 6 meses e meio tá coisa. Quer dizer, 2 meses e meio, para a gente ter um modelo pronto para fazer nos próximos 2 meses e meio, tal, porque nos 6 meses. Tem o prazo da Câmara também. Uma metodologia de participação que contemple tudo que foi contemplado pelo diretor. É muito complexo, tem que ter um jeitão da coisa para contemplar aquilo que é possível. Certo? E dentro disso existe a parte política também, que tem o desenvolvimento, e aquilo que o povo quer, que não é tudo que pode, né? E dar uma gestão para que pelo menos a maioria das pessoas consigam. Possível e executa. Né? Por mais que esteja no site, né, os mapas, aquilo, lá, falando, as pessoas não é uma linguagem fácil. Então, mas tem muitos temas complexos. Por exemplo, né, que nas apresentações da FUPAM dizem que o plano foi construído em cima do plano de mobilidade. Aí o cara das ideias que veio fazer a palestra quarta-feira sem nada. Não tem nada. Não tem nada. Quer dizer, que conclusão que você... Na realidade, quem tem a fazer aparece no pódio e colocou o André Aline, que foi cinema material, e foi uma extensão e a minha reunião, todo mundo provou mais uma vez, foi embora porque nem terminou mais nada, porque... Diz que o plano diretor está construído em cima do plano de mobilidade. Aí o cara do plano de mobilidade vê que não tem, pronto. Então, eu não sei É o plano de diretor, você vai nada. fazer muita discussão. O que é o diretor? Dá algumas diretrizes para a cidade. Diretrizes, olha, a cidade é assim, aquela região vai ser assado, essa outra coisa, coisas em linhas gerais. Para depois fazer o particular, aquela coisa que entra no... Atendendo as condições do plano diretor, você pode fazer, você tem algumas liberdades para fazer. Deixa eu entender uma coisa. Hoje em dia, quem cuida do plano diretor é a Secretaria de Administração, né? É a Secretaria de Planejamento. E essa câmara temática aqui, ela é do Conselho da Cidade. E é vinculado à Secretaria de Vai pensar Planejamento. em participação social, mas ela não vai fazer sozinha essa participação social, é Não, isso? vamos fazer sozinho. A gente Fazer vai parte do conjunto pensar no da modelo que a cidade. Secretaria de Planejamento faça. A gente vai fazer uma sugestão, um pedido, uma Porque se a sugestão. gente for fazer essa participação social, ela não vai acontecer. Somos aqui 4 Não, cidadãos. pera um pouco. Mas a equipe da CEPLAN Essa são seis? comissão aqui, ó, Mas eu estou contando essa 6. Câmara aqui, é uma Câmara É do muito mais Conselho do da que Cidade. Tudo que a gente deliberar, a gente vai ter que passar para o pleno do Conselho. Pois é, uma ideia que nós vamos passar. O pleno da Conselho e o pleno da Conselho, aprovando aquele que a gente sugerir, vai para, como sugestão, para a Secretaria da
porque ela é aquela. Dizendo, a gente quer que a participação social aconteça assim, assim, Ela não assim. tem que fazer. Ela vai, aceita ou não, porque infelizmente é assim. Sim, ela pode fazer ou não. Nós vamos colocar Ela ideias. pode demandar isso para a terceira e falar, isso é fácil. Né, fazer lá, a considerar isso. E eu tenho certeza que boa Mais parte, tarde que eu. de repente, não dá para ser ouvida, totalmente, mas aproveitar dentro do coisa. Esse aí é pra cá, Giovanni. Tá assim. Entendeu? Eu não sei se porque a gente realmente não entende o que pode ser feito no seu bairro. O pessoal vai discutir buraco de rua, essas Então, coisas. exatamente. Então, e também o que sempre tem que lembrar é que a cidade já existe. Não dá para pegar um apagador e tirar. Então, às vezes é possível. Às vezes muita gente entende muito mal a prefeitura. O que ela faz é que não tem como apagar a cidade. Passando borracha. Tem que melhorar daqui para frente. Não, e a prefeitura é feita, teoricamente, né, por gente, todo pouco, mas todos nós participamos, né? Tem gente que mora aqui, que faz muita trabalho, coisa assim, ela vai ouvir. Se cidade é a gente complicada. fizer um trabalho legal, assim, eu acho que produzir esse documento e encaminhar para a equipe técnica antes desde tem que correr bastante. Antes de que comece a fazer apresentações, Deixa eu só entender, todo mundo que está aqui é a nossa câmara temática, né? Sim, todo aqui está mundo tudo aqui. Você ela tem é diferente. ela é Eu sou Cláudia. Ah, você é Cláudio. Prazer, Cláudio. Da turma que é menos conhecida é você. Como é a O primeira? outro, o Jarbas também, que eu estou conhecendo mais ou menos agora, que era do... Legal. Como é a primeira e agora que chegou todo mundo, eu acho que a gente podia só alinhar. A gente já se apresentou aqui, já se conhece, mas só para falar novamente o nome, de onde é, tudo bem? Rapidinho. E aí eu já vou falar o que a gente já combinou aqui antes de vocês chegarem. Porque Você já foi considerado a nossa secretária da Câmara. Não, secretário. Vamos ver, Ah, você é o inclusive, se secretário? vocês não Sou querem. vice-presidente Se a gente não muda isso, como é a primeira, vamos lá. Porque a gente vai se ver sempre agora. Pode né? começar. Tá, eu sou Cláudia, eu sou da Minha Campinas. É uma organização da cidade, é a ONG, a gente faz mobilização social. Você está bem por dentro de tudo sobre mobilização social, né? Eu escutava ela bastante. já encaminhou um texto, né? Eu escutava bastante. Que a gente pode Eu explorar. sou Alex, Associação Reconvivência, segundo do Convênio. E do Conselho. Tereza do Resgate Cambuí. Também tem um monte de conselhos. CNDU, Condepar, Condema, Concidade. Já estou com ideia. Meu nome é Jarbas Lopes, eu trabalho no CTI, Centro de Pesquisa do Governo Federal, fica nos Amarais, e estou no Concidade, pela primeira vez. Eu sou João Luiz, filho meu é Giovanni, sou da Associação de Convivência, aqui no Concidade representando o Condel. Sou Gilberto, sou engenheiro e aqui represento o Ciesc. Minha Faço mulher parte Sérgio, do E CNPU. eu sou secretária executiva do Concidade, CNDU. E o que a gente já definiu aqui? A gente definiu que essas reuniões vão ser quinzenais Ah, perfeito. Perfeito. e vão ser às quartas-feiras, das 16 às 18, e assim fica antes da reunião do Concidade. A gente viria para cá às 16 às quartas e fica para a reunião do Concidade. Todos conseguem? Eu não posso afirmar. Como já é uma câmara pequena, seria É. bom que a gente mantesse esse grupo unido, E coeso. a reunião maior. A reunião do Concidade é mensalmente nas quartas-feiras. Isso, a gente pode fazer uma mensal às quartas e uma outra às quintas, de manhã, à tarde. Para que a gente tenha sempre a presença de todo mundo. E a gente está discutindo Então, agora, isso então, definiu alguma coisa, né? A gente tenta se adaptar e ver se... Então, já falou, né? Que ela é coordenadora. A gente definiu que ela é a coordenadora, antes de vocês chegarem, que eu seria o secretário.
Vocês, algum dos dois tem interesse em ser coordenador? Não, nenhum, tá ótimo. Você já faz parte da coisa. A minha vida aqui é aprender um pouco. Todos nós, eu também. Aí colabora bastante, porque a sua unidade também Tá ótimo. boa. Então acho que hoje o teto é 16, né? 16 horas. A gente está discutindo essa questão. Aí seria bom, porque hoje daí a gente poderia se definir um pouquinho a metodologia, de manhã nós definir alguma metodologia. De manhã a gente definiu diversas coisas. Primeiro que a gente vai buscar a maior quantidade possível de informações junto à secretaria sobre o que é que ela já tem sobre o plano diretor, se existe já alguma minuta ou não. E a gente dividiu entre nós a tarefa de analisar criticamente o que é que já tem de produção de plano diretor disponível no site. Então, como a Câmara de manhã é uma Câmara de Desenvolvimento Urbano, e o plano diretor envolve educação, saúde e desenvolvimento urbano, então a gente vai pegar do projeto, anteprojeto que está no site, a gente vai selecionar aquilo que é de desenvolvimento urbano e vamos trabalhar em cima daquilo. E eu fiquei encarregado de pegar aquela, porque quando veio a proposta da FUPAM, os técnicos aqui internos decidiram em cima daquela proposta da FUPAM, definiram algumas propostas. Essas propostas, aquilo que diz respeito à habitação, eu já analisei com outro conselho aí. E a parte agora de desenvolvimento urbano, eu vou analisar essas propostas da equipe técnica para essa comissão. Então seria interessante você passar, né? Não, eu vou fazer a ata de... Passar hoje na reunião das infâncias. E aí, se a gente conseguir definir a metodologia, a gente já passar também, ganha bastante tempo. Para já em janeiro começar a colocar. Pois é, então, acontece que a minha experiência me mostra o seguinte, que a gente precisa definir se vai fazer essa encontro de lideranças, a gente tem que definir tudo, tema, palestrantes, se é que vai haver, qual é o modelo da coisa, né? Quem é que vai participar, como é que vai se fazer a divulgação, isso é o mais difícil de tudo. Como fazer a divulgação? Porque todas as vezes que a gente dependeu da prefeitura, e a prefeitura dizia, a gente vai fazer a divulgação nos ônibus, não saiu, em nenhum dos casos. Até os ônibus foram colocados. As AES, as escolas, os postos de saúde. Não, o que eu digo é... A gente pediu para os gerentes regionais ajudarem a divulgação, foi ajudar. Só que nós pegamos um ano totalmente de perna para o ar, isso vai ficar pior. Não, o que eu digo é o seguinte... Eleição, impeachment e uma série de inseguranças e ninguém teve mais interesse para nada. Todo mundo estava voltado para a eleição desse ano. Eu estou falando do outro ano, onde aconteceram diversas reuniões, diversos debates, FUPAM presente e tal. Foram diversos debates. As reuniões da FUPAM foram para lei de uso e Não, mas também tem alguma coisa do plano diretor, mas proposta da FUPAM tem sim. A FUPAM Pode só pegar tratou, lá. eles aproveitaram alguma coisa, ela só tratou de lei de uso e E isso vai ser discutido agora também durante o plano diretor. depois. Depois? O plano diretor Uma corrente que ia resolver o lei de uso e ocupação do sol para depois fazer plano diretor em cima do que é a cidade. Porque depois não faz o outro, fica esse troço de 88 de novo. Aí você fala no plano diretor que a linha é para a direita e a lei de 88 fala que é para a esquerda. Aí vira essa zona que já está, um vai para a direita, outro vai para a esquerda. O que é na cidade e ninguém resolve nada. mas não trabalhar com a gente tem. Não vai já. A gente está propondo uma cama de participação social. A gente definir que vai, a gente vai. Podemos colocar, né? Podemos
colocar com a participação. Eu acho que se já for com a ideia que não vai, nem adianta trabalhar, entendeu? Porque vai ter um plano que não vai resolver. Porque ele vai falar uma coisa e a lei fala outra. A gente vai pedir, se não for, a gente passou, a gente pediu. As câmaras temáticas, eu vejo em outras coisas. A Câmara Temática tem a função de dar uma olhada, a gente ter um denominador comum e jogar para frente. E brigar por ele. Certo? Agora, se isso vai colar, ou vai tudo, ou vai na parte, mas isso vai depender do pleno, das condições que vão ver lá na frente. Mas é alguma coisa que solta. Ele jogou alguma coisa, que alguma coisa se aproveita. Para mim, a Câmara Temática, ela só é responsável por organizar o modelo de participação que vai ter, para dizer se vai ter lei de uso junto ou não é a gente que decide. Então isso aí, tá certo. Mas a gente vai ter um modelo que vai deixar com que as pessoas falam, tem que ser junto, não tem que ser junto. A gente não vai levar, não é assim. Não, O modelo de participação a gente consegue levar, que as pessoas decidam como elas gostariam. Se a prefeitura vai fazer ou não, você falou, não vai. Mas a gente está promovendo a participação. E a participação, quando começa a ser muito forte, né, galera? Porque Você viu o problema do plano diretor. Estava tudo pronto para mandar para a Câmara. Tudo pronto, estava tudo acertadinho. Se olhar aí bem no fundo da gaveta, está lá. Mas só que houve uma pressão, que o pessoal também não estava muito confiante. Agora, qual que é o modelo que permite as pessoas dizerem como elas querem, como elas gostariam? Se com, se sem. Isso aí já é o que elas gostariam. Qual é o modelo para elas dizerem como gostariam? Isso não é participação. Isso não é. Você aí está definindo o que... Não, a participação é a participação delas. O que elas vão falar. Depois, junta-se o que todo mundo falou e aproveita-se alguma coisa que ela pode fazer. O principal problema não é a revisão do plano diretor. Vamos estudar o plano diretor. Vamos trabalhar para que as pessoas tenham. Foi prorrogado por quê? Os conselhos pediram, e algumas entidades também pediram, né? Para prorrogar o prazo, só para prorrogar o prazo para participar, e não teve. As pessoas não precisavam de mais tempo para estudar e também não teve participação popular. Então a gente vai bater na mesma tecla para continuar tudo igual, porque senão continuar desse jeito. Aquele texto que eu mandei, que você falou que é super interessante e que acho que algumas pessoas não conseguiriam abrir, ele fala exatamente sobre essa definição de participação governamental. Você tem a pesquisa, você tem a consulta, você tem a inspiração, a colaboração e a participação. E é tudo isso que eu falei. E a participação, ela é descentralização do poder de decisão, diretamente para a população afetada. Nesse caso, o cidadão toma decisão. Decisão essa que gera resultado concreto. Exemplo, o orçamento participativo. O resto que você está falando é uma participação, ela pode ser pesquisa, ela pode ser consulta, ela pode ser inspiração, colaboração, tem várias formas de participação, mas ela não é a participação como participativo é deliberativo. Eu não sei da saúde, ele é deliberativo, envolve dinheiro, envolve verba, é bem diferente do nosso. A gente pode, nós estamos pleiteando uma mudança. Nós queremos, a população quer uma coisa diferente, uma coisa melhor do que governo que participe efetivamente. Então, que o resultado seja que a prefeitura apresente, olha, o que foi pedido é isso aqui que foi contemplado. Olha, o que foi pedido, isso foi contemplado, isso não foi. É isso que a população está desejando saber. Porque todo mundo fala, mas eu não sei se foi contemplado ou não, porque todo mundo apoiando. Então, o que é que a gente vai fazer? Por isso que eu estou essa ideia, também não sei se ela é boa, né? Eu falo e de repente vocês falam outra coisa e a gente vê que não é. Vamos jogar as ideias chamar mesmo, a gente ouve, nós vamos ouvir, não o executivo. Nós vamos ouvir a população. Nós, conselhos da cidade. Nós aqui, o conselho da cidade não, a Câmara Temática. Nós vamos ouvir, não a prefeitura. Não a prefeitura. Não dá certo. Eu acho que o que ela está propondo não tem como assim, uma participação decisória. Aí a gente não conclui. Qual forma? A gente pode, nessas reuniões, nesse chamamento dessas entidades que a gente vai falar, pode trazer um técnico para ele até na hora dar ajudar a pensar.
para entender. Orientar o debate. É orientar o debate, porque o que está pegando é a forma como está sendo apresentado. Ninguém tem interesse, porque toda vez a mesma coisa, abre lá aquele PowerPoint. E chega de lá para cá, se você pegar do contrário da população para lá e aí fazer uma coisa, aí não ia ter não. Qual é O que tem nesse bairro? Qual é o problema? O que Qual acontece? é o quesito para que o popular possa participar? Se der uma pergunta para todo mundo responder. Você tinha que Aí começar começa do a contrário. falar, né? O que você está chamando de participação é transparência, né? Isso. Eu entendo isso como transparência, né? O processo é uma sociedade evolutiva para as pessoas. Eu não sei, eu não fui informada, falta eu não sei Mas, fazer. Cláudia, você concorda que um tema como transparência. esse, com uma participação decisória, nós nunca vamos chegar a nenhuma conclusão, porque sempre vai ter alguém divergente, sempre. Sim, mas o que eu estou falando é a gente promover um espaço de debate saudável para isso. Não que a gente vai falar, olha, você vai ter a sua decisão prevalecida. Mas você vai participar de um debate de participação, aonde você teve a possibilidade Eu acho que essa participação, além de transparência, ela tem que ser de esclarecimento. Porque muita gente não tem noção do que é. Aí é Isso é uma... transparência. Não, mas é esclarecimento. Você não vai porque decidir, mas você vai ficar sabendo. vai ficar sabendo dentro num formato que ela consiga entender. Porque do jeito que é colocado. Então, por exemplo, já pensou se você for apresentar. Você não viu o cara ontem falando que ele não achou nem a rua dele? Participação é muito importante. Já pensou se uma apresentação fosse assim? Uma apresentação final. Encerrou o plano diretor, nós vamos apresentar para a população o que está pensando. Tal região, né, que abrange tal bairro, foi contemplado isso aqui. É mais esclarecido, foi contemplado isso. Aí a pessoa que pertence ao bairro, ela vai analisar, não pedi isso, não, eu gostei, aí eu não gostei. Porque da forma que é apresentado, ela não sabe. O cara ontem falou que ele não achava a rua da casa da Não, não achava a rua dele, não ontem no meio do seminário da PUC nós tivemos uma cena lá, um cidadão que deu a palavra, tá? Aí ele foi lá na frente dizendo que ele é professor de capoeira, que não sei o quê, que lá no Osiel, no Pena Branca, não sei aonde, venderam um terreno de 27 mil metros, que comprometeu a comunidade, que ele não quer isso. Quer dizer, ele vem com uma ilusão de que isso tem que ser inserido no plano diretor. É isso, entendeu? Não dá, não. Mas se era área pública, não podia nem ter tomado, e não precisava de discussão em lugar nenhum. O problema são as coisas erradas. Aí, de novo, Então. para que serve a lei? Mas não é Você nesse fazer na lei, formato, grudado né, no Tereza? outro, já dá pau, imagina você fazer só a lei. Sim, então, mas você fazer o plano sem a lei, Agora já dá você pau. O imagina- debate de ontem era sobre plano diretor, entendeu? E esse assunto que ele trouxe para debater lá não envolve Então, você imagina a gente dar uma abertura para todo mundo se manifestar. Não tem conclusão, não tem. Então, eu tenho aqui uma proposta que é concreta do Furtado, sobre o que ele acha que deve ser a participação popular. A gente podia votar cada um dos itens. São, acho que 8 itens que está sugerindo. A gente podia analisar e votar. Pelo menos a nossa Câmara fica bem produtiva. Vai ser isso aqui ou não vai ser isso aqui. Ele fala, por exemplo, o primeiro ponto que ele fala: publicar no portal da internet todos os documentos que embasam e justificam as propostas contidas nos documentos tornados públicos em 19 de outubro. Deve ser Aquela apresentação. Isso inclui, mas não se limita à publicação de atas, reuniões, mapas, estudos, projeções, planilhas, dados estatísticos, proposições, e esses documentos precisam ser datados e colocados em forma de versão número 1, versão número 2, versão número 3 e tal, para que seja possível acompanhar o Porque desenvolvimento eles dos trocam a trabalhos. versão, aí você não sabe o que foi Aí sim, aí é decisório. Você pega um tema específico e coloca 3 alternativas. E deixa todo mundo votar, mas dentro daquelas 3 alternativas. Porque senão dispersa aí. Primeiro continua na internet. Então a internet é para um grupo restrito. Ainda é. Ainda É é. pouco. Primeira Ainda coisa. é. Daí está disponível. Vai ser continuar a mesma coisa. Não, eu acho que não tem que ser só isso, mas eu acho Não, mas que já tem outras propostas. Esse é o começo. Isso aqui, Vamos lá. leio tudo então?
Mas já que você já se propôs. Amplo processo de informação e esclarecimento público sobre as propostas da Prefeitura que permitam ao cidadão compreender do que se trata e estar apto a opinar e participar da elaboração do plano diretor. É importante a participação de agentes das diversas secretarias, subprefeituras e ARs, diretamente envolvidas, explicando e tirando dúvidas de assuntos de suas respectivas áreas, de forma a facilitar à população o conhecimento do território e a construção de proposições. Então nesse item a gente podia fazer cada AR dessas, ter todo esse material disponível em cima da mesa, entendeu? Eles que se virem, cada um já vai explicando o que está aqui no que vai. Aí o problema é um problema de logística agora. Sim, mas nós temos Primeiro que dar bota o ideia. material em cima da mesa. Precisa ter uma mesa desse tipo lá, no espaço com o material em cima da mesa. Aí você tem que ter alguém que vai tomar conta daquilo e tal. E quando vier um cidadão, ele está ali pronto para explicar qualquer coisa. A Secretaria de Rio Verde fez um tipo de trabalho que eu achei bem bacana, que foi assim, numa mesa desse tamanho aqui, eles abriram 2 mapas da prefeitura, da cidade, né, elaborados pela prefeitura, e disseram para as pessoas assim, ó, tem canetinha azul, vermelha, não sei o quê. Eles copiaram a nossa secretaria, exatamente o que a gente fez. Nós fizemos isso. Mostra aqui para mim, dentro do mapa. Foi muito bacana. Foi muito bom. Nós compramos um monte de material, foi aberto. Isso em cada região. Isso, em cada região. Em cada região. E que, por incrível que pareça, teve local que tinha 3, 4 pessoas. Fora os Peru, mas infelizmente foi essa participação. Mas foi feito, colocado no mapa, aquele papel transparente, parece prático, uma coisa assim, para você desenhar, para você ainda colocar, se localizar no seu bairro. Muita gente se localizou, inclusive eu localizei ali a minha madrinha, que da Van lá, que mora em Berlim, né? Mora no Bosque, ali tanto negócio. Eu queria lá, então ainda foi bem legal. As pessoas pegaram, cada canetinha tinha uma cor, uma proposta, com vários técnicos apoiando os grupos, dando apoio. Foi muito produtivo. O Alan participou, a Karina e o Fábio participaram de todas. Eles são testemunhas. Aí eles falavam assim, por exemplo, onde você acha que pode ser o depósito de resíduo sólido aqui no teu bairro? A pessoa dizia, ó, o melhor lugar para vocês colocarem é aqui, ó, porque aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Coisa que o técnico. Sabe o que rola. Exatamente, que o técnico não tem nem ideia. O técnico não tem tempo de organizar. Eu acho legal, acho que boas ideias têm que ser copiadas. Então, mas exatamente, eles fizeram Isso foi bem interessante, dizendo aqui, tipo, o Robert falou um negócio que eu achei bem bacana, que é assim, abre o mapa da cidade e me diz aonde, não é onde tem, onde é que não tem teatro municipal. Me mostra técnicos e população, onde é que não tem biblioteca municipal. Eu quero saber onde é que não tem tal coisa, assim vai. E a gente vai mapeando para poder, isso é plano diretor. Eu quero esse equipamento social aqui no meu bairro. Na revisão da lei de instituição, lá no plano de diagnóstico foi feito. Foi muito legal. Pergunta para a Vanessa, que tive acesso com ela, participou, ela era um grupo, né, contratada pela FETAM, e foi feito muito bem bacana. Isso aí, lá no plano de diretor. Porque aí a gente identifica, não o que a gente tem. É a mesma lógica do trabalho, né? Se você contrata alguém para fazer em 2 anos com alunos, e depois você muda para o plano diretor, Estou chegando, eu sei, mas entendeu? E agora você não faz aluno, você só vai no plano diretor? Não, mas a ideia espera um pouquinho, a ideia para fazer justiça com as coisas. Eu sempre fui crítico, eu sempre disse, olha, plano diretor, juridicamente, plano diretor é superior à lei de usurpação do solo. Em termos jurídicos, é isso. O plano diretor está abaixo apenas da lei orgânica do município. É lei orgânica do município, vem plano diretor, na hierarquia. Tem o general, o major, o coronel, o major, assim vai, né? A mesma coisa na hierarquia das leis. Tem a lei orgânica do município, que é a constituição do município, né? Em seguida vem plano diretor, depois vem lei de usurpação do solo,
né? Em igual hierarquia com outros tipos de leis. E depois as leis ordinárias. Tanto é que a lei de uso e ocupação do solo vai precisar ser uma lei complementar, é superior em importância às leis ordinárias. Aí veio essa ideia, que era a ideia do pulpo, de fazer os dois juntos. Nós temos então três possibilidades. Ou faz primeiro o plano diretor, depois a lei orgânica, a lei de uso e ocupação do solo, ou faz as duas juntas, ou faz primeiro a lei de uso e ocupação do solo e depois o plano diretor. Das três, a mais cretina das três é fazer luz primeiro e depois fazer plano diretor. Porque a chance de você errar é muito grande. Começar a casa pelo telhado. Exatamente, você começar a casa pelo telhado. Posso ler o documento que foi assinado? Porque é o mesmo assunto. É o mesmo assunto e é o que o prefeito combinou com o Ministério Público. Aí nós vamos ver se vale ou se só assina e não vale nada. Porque o prazo ontem já estourou. E o promotor ficou bem quietinho, né? Não que adianta assinar. Divulgação oportunamente da ideia básica do projeto no que se refere a seu conteúdo mínimo e sua aplicabilidade imediata, bem como no que se refere à apresentação concomitantemente do projeto da nova lei de uso, ocupação e parcelamento de solo e de outros projetos entendidos necessários. Assinado. Todo mundo assinou. Então, assim, vale ou não vale, entendeu? O prazo de 15 dias já estourou, porque ontem já tinha passado 17. Então vamos rasgar isso aqui. Então, agora, só para terminar aquilo que eu falava de lei orgânica. Melhorou. Eu mandei ontem para todo mundo. Tá lá esse documento. Esse documento para lá. Divirtam-se. Deve ter, né? Naquele que eu mandei ontem tem. Programa, né? Então, fazendo programa, quem sabe, mas eu não estou sabendo disso hoje. Alguém pode perguntar para o secretário. Só para terminar esse assunto de plano diretor, existe, e essa é uma prática que não é muito comum, mas também não é tão estapafúrdia assim, existe uma coisa que tem acontecido mais recentemente, que é elaborar plano diretor e lei orgânica, lei de uso e ocupação do solo, juntas numa mesma lei, sabia? Então você faz plano diretor e lei de uso e ocupação do solo numa mesma lei. E aí você garante, de uma certa forma, a sistematização, que é o mais importante. Você conseguir sistematizar isso. Ou seja, fazer com que um artigo não brigue com o outro. Para um artigo não brigar com o outro, isso se chama sistematização. Então, a gente garante, de alguma forma, garante um pouco, o mínimo necessário de sistematização. E que, aí o que a Vanessa falou ontem foi isso. Que a ideia mais recente daqui da Secretaria era fazer as duas coisas juntas, não foi isso, Alex? Fazer as duas coisas juntas. Foi o que assinou. Não, pois é, mas a ideia era a mais recente que estava sendo desenvolvida. Mas daí não é ideia, tá certo? Você fez o documento. Então, fazer as duas coisas juntas é uma coisa. Quer saber se vale Quer documento dizer ou que não vale. fazer as duas coisas numa coisa só. As duas coisas só. Não. Lei. Lei de plano diretor é uma coisa geral global. Lei de uso e ocupação do solo, por baixo dela, atendendo todas as premissas e tudo mais, certo? É uma outra coisa que te direciona para você chegar em determinados pontos e fazer assim, o que é que pode. Então a lei absorve isso aqui. Mas a proposta, Gilberto, é fazer a luz integrada ao plano diretor. Elas são interligadas. Uma lei vai puxando a outra. Né? Você não vai poder fazer uma coisa na luz que desabone a lei superior. E vice-versa. Não vai ter alguma coisa que não possa ser. São 8, só para a gente encaminhar, são 8 itens pro... Você falou 2, Quando a né? gente fala furtado, a gente está falando do fórum, existe esse fórum participativo do plano diretor, né? Do qual o furtado faz parte, mas tem fórum, né? Sim, faz parte do fórum, que é uma entidade. A entidade dele é Campinas que queremos, né? Aí, outra aqui diz assim: abertura de canais para apresentação de proposições e questionamentos que devem ser datados, numerados
terem a origem identificada, gerando um protocolo permitindo rastreabilidade até o resto do projeto de lei. Todo esse material deve ser tornado público de imediato no portal para livre acesso na internet. Eu não sei se tem condições técnicas de fazer isso. Isso aí ele pôs porque nós estamos atrás daquele 105, que a Érica falou que ia botar no site, não pôs. Aí alguém pediu 105 que querem mudar do rural para o urbano. Isso. Aí pediram, veio uma resposta super tonta do secretário. Agora pediram de novo pela lei de ocupação do solo e ontem ela pediu para o promotor. Pela live. Se não responderem, eu falei para o promotor ontem que ele vai ter que arrumar todos. O nome, mas não é só o que é. É o nome, o processo, por que é, por que não é, qual o motivo, tudo. Aí nós vamos saber o que acontece. Que tinha que estar lá na internet, concordo plenamente. O promotor falou ontem, Tereza, que quem quiser passar a área rural para urbana é melhor comprar um chave e ver o que vai plantar. Depois você falou, né? Então, mas se a prefeitura tem 105 pedidos, nós temos que saber onde que é, o que é, por que está rolando isso, entendeu? Porque a gente sabe que por baixo do pano rola muita coisa. Então vamos botar tudo na Se mesa. depender do Ministério Público, não é o Vamos botar O tudo na mesa. perímetro urbano está demarcado e o rural também, né? Mas e daí? A estrada da Mackenzie não pegou a área rural? Que não podia? Mudaram o lugar da estrada? Para beneficiar meia dúzia, entendeu? Mas ali urbanizaram a área. Mas não podia trocar a estrada de lugar, meu. A estrada era na área rural, mudaram o lugar Mas é que não dela. era qual cidade, na verdade. Tiraram da área Olha a rural. regra. Plano de participação sem Então não adianta, vamos botar a regra. Bom, pois aí não passaram área rural, de área rural para urbana, na estrada passa dentro. Não fizeram. Mas por que fizeram isso? Qual a ideia? Deve estar no meio desses 105, Não, enfim, entendeu? Por isso que nós temos que saber porque- quem está pedindo, por que porque- está pedindo, aonde está Eu acho que pedindo. tem que ter duas. Isso aí tinha que estar disponível. percebendo. Porque o plano é de todo mundo, o esse é plano um não é dos de temas. uma pessoa. Então não adianta eu ir lá embaixo do plano e falar, não, é só o meu, ó, só esse cantinho aqui, igual fizeram lá no Abaeté. Aquilo foi um absurdo. Só pra gente Tirou um dente de uma área rural. Só pra gente não discutir fatos, a gente vai discutindo conteúdo já. Só pra gente não discutir conteúdo, senão a gente vai estar discutindo já o plano diretor, discutir só a forma, vamos se encaminhar só para pensar na metodologia. Eu estou percebendo que tem duas fases dessa câmara, que uma é, primeiro, que a gente está chamando de participação social, que é a parte de ter acesso, transparência. Então, mas agora você vai ter a participação social, se você não tem essa documentação que eu estou falando. Como é que eu vou participar? Não adianta, entendeu? Se fala. Então, uma coisa eu acho que é o básico, que tem que ter, eu acho que cabe aqui, que é a questão da transparência. E outra coisa que é importante, que a gente não pode ficar só nisso, é a questão de ter comunidade, pessoas envolvidas, a questão de trazer a gente para cá, que é a questão das lideranças comunitárias e tal, da participação de fato das pessoas. Eu acho que são essas duas coisas. Eu descartaria a primeira, não, vamos fazer participação, isso não é importante. Isso é o mínimo para participação, é a transparência. É porque a gente vai trabalhar baseado em quê? Vou chamar as pessoas para cá para coisa no site que as pessoas elas não entendem. Isso. Aquele outro formato. Elas podem entender o que já está no site. Não adianta nada. Você não vai colocar no site um monte de coisa no nosso corpo. Eu acho que tem que colocar mesmo tudo. Ser transparente. Isso é falando disso. Cada um vai procurar o que quiser. Mas acontece que a pessoa não sabe. Muitas Isso pessoas elas, resolve na outra parte. elas não têm acesso. É, mas aí quem sabe aproveita quem não sabe, entendeu? Ah, eu vou te dar só um beijo aqui, eu vou aproveitar porque ninguém ali do lado vai saber que eu estou fazendo isso. Então, eu queria, Não, um jogo de dois, não. eu queria pela ordem, eu queria falar pela ordem, que é o seguinte. A gente não vai sair daqui hoje se não tiver proposta concreta. A gente tem que ter proposta concreta e votar. Entendeu? Então Então, vamos ler isso o aí que até eu o fim. sugiro? Que a gente faça uma rodada e todo mundo fale o que acha em termos concretos. A gente tem que pôr na cabeça, a gente quer fazer com que o maior número possível de pessoas discuta o plano diretor. Né? Então, como é que a gente faz isso na prática? Vai sair daqui, o pessoal vai aonde? Vai reunir aonde? Vai fazer o que em qual lugar? É Isso isso. não dá para resolver hoje. Não, então. Eu acho que dá para decidir a ideia. A ideia, não, nós vamos fazer tal coisa, vai fazer debate em bairro, vai fazer não sei o que. Participando. Porque aí eu acho assim, cada um dá uma ideia e a gente vota. É isso. Entendeu?
Eu acho que assim é mais rápido para a gente decidir o que quer. Mais rápido do que ler todos eles. A Maria Célia acha que, como ele não é nem do Concidade, o curso, que Mas nós estamos na participação, não precisa ser do Concidade. Não, vocês são cultura, eles têm umas ideias que ele Nós estamos na gostou. metodologia da participação. E que ele... Então, se alguém dá uma ideia de participação, ele não precisa ser do Concidade, senão nós não estamos tendo Alguém chamou e participação. falou da ideia? Alguém chamou? Aqui é uma comissão. Então, você me Ele nem mandou. faz parte, Tereza. Mas Depois, quando ele for participar, porque Não, de repente, se é uma ideia boa, aproveita. até agora é bom. Tudo bem, então. Mas eu acho que uma câmera de participação social, se ela não está atenta a ouvir, Aí ela não tem. Ela precisa ter O problema é o seguinte, ela nem está montada, não tem nem metodologia. Como é que você vai ficar ouvindo terceiros? É porque às vezes cai ideia, às vezes cai um site assim, você tá Deus, senão a gente não vai sair daqui não. eu acho que a chamar o outro metodologia lá é para dar importante, mas a gente tem que estar aberto a ouvir o que as pessoas estão abertos em outros momentos. Aqui nós estamos estudando a metodologia e quem faz parte Mas ele está falando da metodologia, da transparência, da edição de documento na internet. Eu acho que Mas aí que pode se jogar aqui, alguém pode aproveitar ou Não, não. mas sério, desculpa, mas você falar dessa forma faz com que vocês quiserem, a gente Não, fala não é. Espera um pouquinho só. Eu simplesmente. vai discutir A gente aqui, foi vai chegar- formada uma Câmara, Cláudia, para os conselheiros do Concidade fizesse uma metodologia, quem participasse trouxesse as ideias. está aqui pra Acho que isso, isso é exatamente, para é uma trabalhar. exatamente, eu também. Metodologia. Aí, depois que a gente estudar a metodologia, vai ser aberto para o Campinas inteiro participar. Mas o que ele está falando é metodologia. Botar as documentação no site é uma metodologia, não é? Qual que é a sua proposta? Bom, a Só minha tem uma dúvida. Vai aqui, eles Desculpe. perguntam. O papel da Câmara é Vai lá. definir a metodologia. Não vai executar. Quem vai executar é a prefeitura. Não, ciência aqui Isso não ainda vamos tá uma executar a nebulosa. metodologia, não vamos executar Essa foi uma participação pergunta que eu nenhuma. fiz. Isso ainda está uma nebulosa. Não, é isso que eu queria ter, Como é que o banco vai executar? ter o consenso que